Bom dia, bom dia, bom dia. Quantos aqui estão com Bíblia nas mãos? Levanta a Bíblia aí para eu ver. A Bíblia para eu ver. Maravilha. O segredo do desbravador é Bíblia na mão e Jesus no coração. A Bíblia não foi produzida para informar as pessoas. A Bíblia foi produzida para transformar as pessoas. Este livro aqui fechado é um livro comum. Este livro aberto é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro antigo ou um livro moderno. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro eterno. Por isso, desbravador, em cada culto ande com a Bíblia. Leve a Bíblia. Chegará o momento em que você não terá a Bíblia na mão, mas certamente você vai ter a Bíblia no seu coração. Por isso que está escrito: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra. Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria nesse momento abrir a Bíblia Sagrada. E antes de abri-la, eu gostaria de mais uma vez fazer um pedido para você. Não sei se é fácil para você, para alguns é mais fácil, outros não. O local não é tão favorável para você se ajoelhar, tem a cadeira. Mas às vezes a gente faz sacrifício para passar na escola, faz sacrifício para chegar em algum lugar. Por que não fazer um sacrifício para falar com Deus? Então, desbravador, antes de tocar na pérola sagrada que é a palavra, nós vamos pedir que o Senhor agora revolucione esse lugar. E nós vamos falar com Deus. Você pode orar a Deus em pé, deitado, ajoelhado, até dentro da barriga de um peixe. Quem ora, Deus escuta. Mas nesse momento nós vamos dobrar os nossos joelhos por uma única razão. Quanto mais a gente desce o nosso nível, mais o Rei da Glória é erguido e exaltado em nosso meio. Portanto, aqueles que conseguirem, eu sei que não é fácil, mas se você conseguir, nem que você se ajoelhe aí na cadeira. E você que está nos assistindo pela internet, se você puder se ajoelhar de onde você está na sua casa, talvez diante da tela do seu computador, talvez olhando pelo teu celular. Lembre-se que o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. E Deus, Ele vai ouvir. Nesse momento vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem. Vamos tirar a cobertura e nós vamos sair daqui e vamos dar um pulinho no céu. Porque quando a gente ora, Deus não vem até nós. Nós é que somos levados até Ele. Vamos visitar o céu agora. Grande Deus, louvamos o Teu nome porque nós sentimos que o Senhor está entre nós. Muito obrigado porque os anjos do Senhor estão acampados no Campuri da União Sudeste Brasileira. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento nós dobramos os nossos joelhos, ou alguns, devido à impossibilidade, estão aí concentrados no céu nesse momento. Mas nesse momento a gente se une em oração, porque nós queremos te pedir que através da Tua palavra o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor coloque colírio em nossos olhos, discernimento em nossa mente. E que nesse momento, Pai, o Senhor fale aquilo que a gente precisa ouvir. Portanto, Deus, entregamos este microfone, este corpo humano cheio de erros e falhas em Tuas mãos, para que através do Teu poder e da Tua graça, o eco ouvido e soado neste lugar e transmitido através da internet seja com o timbre da voz de Jesus Cristo. Portanto, Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos e temos a certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração, porque nós vamos concluir esta prece e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Desbravador, nós vamos ler a Bíblia no livro de Êxodo.
Livro de Êxodo. Nesse momento, em nome de Jesus, se concentre na palavra. Se tiver algum amiguinho que está perto do seu lado, perto de você, do seu lado, for conversar com você, chamar a tua atenção, tu fica olhando para frente, só coloca a mão na cabeça dele e fala assim: está repreendido, viu, irmãozinho, que eu estou concentrado. Falou com você, coloca a mão na cabeça e fala: está repreendido, irmão. Vamos lá. Êxodo 2, versículo 1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. Opa, olha aqui o segredo, hein, gente? Todo mundo aqui era da tribo de Levi e casaram. Segredo, desbravador. Eu vou falar, mesmo que você não queira ouvir, não tem problema não. Presta atenção aqui. Casamento aqui está na Bíblia. Tem que ser todo mundo da mesma fé. Adventista casa com adventista, assembleano com assembleano, católico com católico, macumbeira com macumbeiro. É todo mundo na mesma linha. Foi diferente, vai ter complicação. Ah, pastor, mas vai ter, meu filho. Mas vamos continuar. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito. Isso aqui é milagre. Porque uma criança nascer bonita já de cara, isso aqui é um milagre muito grande. E então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-la por mais tempo, ela pegou uma cesta. No caso aqui, a palavra cesto ou cesta é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis 6:7 para descrever lá a arca. Ok? Era um recipiente em forma de caixa. Ela pegou também um junco. O junco aqui faz alusão à planta do papiro. Geralmente era utilizado para a construção de barcos leves. E a Bíblia diz que ela tapou os buracos com betume e piche. Piche era utilizado pelos egípcios para embalsamar os mortos. Em outras palavras, essa mulher, que no caso é a Joquebede, ela era uma engenheira e não sabia. Ela não tinha graduação em uma faculdade, mas o fato de ela ser mãe já a graduava. Porque você sabe que mãe não precisa de faculdade. Mãe já é professora por excelência. Mãe não precisa de faculdade. Mãe já é advogada. Ela está lá advogando pela causa dos filhos. A mãe, ela é a primeira dentista dos filhos. Geralmente é a primeira a tirar os dentes. A mãe é esteticista. A mãe é costureira. A mãe é cozinheira. A mãe é fantástica. Mas ela aqui era uma engenheira, né? Quando a Bíblia fala de cesto, piche, junco, traduzindo para ficar numa linguagem mais acessível, ela fez de tudo para que o barco ficasse impermeável, para que ele pudesse flutuar e não molhar o menino. A irmã do menino ficou de longe para ver o que haveria de acontecer. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas criadas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele. Este é um menino israelita, falou. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. A princesa lhe disse: leva este menino e cria para mim, que eu pagarei o teu salário. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já era grande, aí Ellen White fala, uma grande educadora cristã, que ele tinha 12 anos, grande, 12 anos. Ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ele foi adotado. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Desbravador, dá uma olhadinha aqui nos meus olhos. Presta atenção no que eu vou falar para você. Para você conhecer a história de Moisés, você precisa ter o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão da história de José. Você não consegue compreender a história de Moisés sem você ter um pano de fundo da história de José. Todo mundo sabe a história de José. Ele foi traído pelos irmãos e tal. Todo mundo conhece, até que ele chegou na casa. Ontem nós falamos sobre ele. Ele chegou na casa lá de Faraó, na casa de Potifar, desculpe. E todo mundo conhece o contexto. No final de tudo, ele tornou-se governador do Egito, primeiro-ministro do Egito. E aí foi uma bênção. O povo de Deus estava crescendo. Só que o detalhe é que o tal do José morreu. O Faraó, que gostava do José,
ele também morreu. No Egito tinha um bairro só de judeus, e o povo estava crescendo. Aí surge um novo faraó, e esse novo faraó, ele não gostava dos israelitas. O nome desse faraó era Amose, a 18ª dinastia do Egito. Ele surge e ele fala o seguinte: esse povo não dá, esse povo está crescendo demais, esse povo está crescendo de maneira extraordinária. Nós vamos ter que baixar um decreto, porque a gente tem que parar. Daqui a pouco são muitos homens, vão se transformar em um exército, vão combater a gente e vão arrebentar a gente. Agora, por trás dessa intenção, o livro A Verdade sobre os Anjos, na página 88, uma grande educadora cristã chamada Ellen White, ela diz assim, Satanás, sabendo que do povo de Deus sairia o Messias, ele usa Faraó para tentar bloquear o crescimento dos judeus. Imagina agora, eu vou utilizar uma analogia com uma hipérbole vezes o infinito, presta atenção. Vou exagerar um pouquinho vezes o infinito. Era uma vez uma reunião no inferno, Satanás e a diabada toda, só os capeta reunidos. Aí daqui a pouco, Satanás reuniu lá a diabada toda e falou assim, gente, estão dizendo aí que vai nascer o Messias. Aí a diabada, sim, e aí? É que se o Messias nascer, um abraço para a diabada, vai pegar fogo todo mundo depois, vai sobrar para nós. Aí os diabos começaram a ficar preocupados. Aí Satanás falou, nós temos que ter alguma estratégia. Aí dividiu em grupos e cada grupo começou, o que é que nós vamos fazer e tal. Daqui a pouco um diabinho, inspirado pelo próprio capeta, ele levantou a mão e falou assim, eu tenho uma ideia. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, se vai nascer o Messias dentro do povo de Israel e o Messias é homem, por que a gente não baixa um decreto para que todo homem que nascer a partir de agora seja morto? Porque aí vai nascer o Messias, aí na hora que nasce a gente mata. Aí a diabada olhou todo mundo para trás, rapaz, mas que ideia diabólica essa sua. Essa é a ideia mesmo. Beleza, Satanás usa Faraó. Faraó agora baixa um decreto, e você sabe o que eu estou dizendo, está na Bíblia, estou fazendo um resumo da síntese da conclusão. Aí agora tem um decreto, toda criança que nascer do sexo masculino entre as hebreias, essa criança vai morrer. Agora, pensa comigo, eu olho para a Bíblia e começo a visualizar um casal, Arão e Joquebede. Eles estão trabalhando, eles não são belos, não são bonitos, são escravos, estão sofrendo. E eles saem agora do trabalho, chegam em casa. Naquela época a casa não era de alvenaria, a casa era de peles de animais. Eles entram na casa, tem lá uma mesa, um pouco de água, provavelmente vinda do rio Nilo. E eles estavam com os seus filhos, o Arãozinho e a Miriam. Daqui a pouco a mulher fala para o seu esposo, meu bem, eu estou sentindo algo diferente aqui, eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo. Eu tenho um segredo para te contar. Arão sai um pouquinho e fala, bem mulher, o que está acontecendo? Eu não sei falar bem, mas eu sei que eu fiquei assim, nasceu aquela menininha ali. Depois eu fiquei assim de novo, nasceu aquele rapazinho ali. Então eu estou assim, eu estou achando que eu estou grávida. Desbravador, pela primeira vez na Bíblia, eu vejo um judeu se preocupando, e nesse momento ele falou, mulher, tu tá grávida, tá maluca, rapaz, como é que tu tá grávida? Já imaginou se tu tá grávida de um menino, o menino vai nascer, o menino vai morrer, o que é que a gente vai fazer? Pela primeira vez eu vejo um judeu quebrando o paradigma judaico. Ele se ajoelha e ele ora e pede a Jeová, e ele muda. Jeová dessa vez não traz homem, dessa vez traz uma mulher. Eles oraram, se levantaram e 9 meses se passaram. Daqui a pouco a mulher está trabalhando no campo, ela solta a enxada, ela cai no chão, ela começa a gemer, as pessoas se aproximam dela, pegam pelo braço, levam para a tenda. Daqui a pouco o próprio esposo chama os filhos, vem cá que vai nascer a princesa, nós pedimos a Deus, vai nascer uma menina linda e maravilhosa, vamos orar, Miriamzinha, Arãozinho, vamos orar. E daqui a pouco o choro, eles ficaram felizes, eles se levantam, eles entram na tenda, surpresa, era homem ou mulher, desbravador? Eu não sei se tem alguém aqui que um dia pediu algo a Deus, e quando Deus te deu foi exatamente o contrário do que tu pediu. Eu não sei se você um dia entrou no leito de um hospital e você clamou a Deus para que sua mãe não fosse, mas a sua mãe acabou indo. Parece que às vezes a gente não entende da forma que Deus trabalha. Desbravador, continue confiando. Mesmo que você não entenda algumas coisas, Deus está no controle. Deus não te conta algumas coisas, desbravadores, porque se Ele contar, Ele vai estragar a surpresa. Naquele momento, Arão entra
Ele olha para a parteira e fala: pelo amor de Deus, mulher, não mata essa criança. Nasceu menino, a gente pediu, a gente clamou, a gente fez a nossa parte, nós pedimos uma menina, acabou nascendo um menino, eu sei que o decreto é para matá-lo. Pela primeira vez na Bíblia, desbravador, eu vejo judeu agora se ajoelhando diante de uma mulher. Você sabe que no Antigo Testamento a mulher não tinha muita moral. O Antigo Testamento ele é praticamente machista. A mulher tinha um valor irrisório. Para você ter uma ideia, se tivesse filho e o filho fosse homem, a mulher ficava impura 7 dias. Se fosse, diz o livro de Levíticos, se fosse, por exemplo, uma mulher, eram 14 dias. Naquela época, quando alguém engravidava, o marido saía da tenda feita de peles de animais. Ele saía, claro, naturalmente, para o lado externo. Ele gritava, ele pulava, ele dizia para todo mundo: Jeová visitou a minha casa, Jeová visitou a minha casa. Ele erguia um altar de 12 pedras e depois ele voltava, ele colocava as mãos na barriga da mulher e ele vibrava. Se fosse em outra época, porque agora não podia nascer um menino. Parece que Deus estava errando. Eu sei que a parteira não matou o menino. 3 meses se passaram e agora a mãe toma a iniciativa de colocar o menino no cesto e colocá-lo no Rio Nilo. Vamos mergulhar um pouquinho agora no contexto histórico para você entender. Algumas pessoas dizem assim: rapaz, mas como é que pode a mãe? Abandono! Não é abandono não, meu filho. Presta atenção, vem comigo. Naquela época, o nome da filha de Faraó era Hatshepsut. Eu pergunto e o desbravador responde: como que era o nome da filha de Faraó? Beleza, de novo, agora mais forte, vamos lá. O nome da filha de Faraó? Presta atenção, Hatshepsut, ela era casada com Tutmose II. Fica ligado, desbravador, para você aprender a Bíblia. Hatshepsut era casada com Tutmose II. Eles tiveram provavelmente filhas que neste período provavelmente estavam mortas. Hatshepsut estava pedindo aos deuses um filho. Ela pedia ao Deus Nilo, ela pedia aos deuses do Egito, ela queria um filho. Acontece que o seu esposo, Tutmose II, ele traiu Hatshepsut com Ísis. E o detalhe é que na traição, Ísis engravidou e nasceu Tutmose III. Na hora que nasceu Tutmose III, Hatshepsut ficou indignada, porque ela dizia o seguinte: como que pode? Eu não tenho um filho homem, quem que vai ser o faraó nesta casa? Aí o meu marido me traiu com Ísis, ela engravidou, nasceu Tutmose III, eu não admito isso. Então como é que pode ele, o filho da traição, vai ser o faraó? Presta atenção para tu entender a Bíblia. Aí ela clamou: ó Deus Nilo, me ajuda, Deus Nilo, eu preciso de um menino. Aí a Joquebede: opa, ela quer um menino? Nós vamos já resolver o probleminha desta mulher. Traz a criança, coloca no cesto, torna impermeável e nós vamos já ser a solução para a vida dessa criatura. Colocando o menino no cesto, a Joquebede estava cumprindo a ordem, entre aspas, de Faraó, que era jogar os meninos no rio Nilo, porque ali era um rio de leviatãs, grandes crocodilos. Eles morreriam afogados ou seriam, claro, devorados pelos grandes crocodilos. Mas a grande educadora cristã no livro Patriarcas e Profetas diz que o Senhor estava através dos seus anjos conduzindo o cesto e automaticamente conduzindo os pés da filha de Faraó. Aí o menino está no cesto, aí daqui a pouco ele vai lá, de repente a princesa vai se banhar, de repente alguém fala: ó, tem um cesto. Quando a princesa olha e vê uma criança, e ainda do sexo masculino, o que é que ela entendeu? Presente dos deuses. Por isso que ela não matou. Na hora ela olhou para o rio Nilo, amor da minha vida, eu sabia que o Nilo iria me ouvir, pegue a criança. Aí desbravador, eu vos apresento agora a maior cara de pau da Bíblia, a Miriamzinha. Ô gente, ela aparece na maior cara de pau. Eu não sei como é que está registrado, meu Deus. Ela chega: Senhora, é uma criança. Gente, ô criança linda. É o irmão dela. Senhora, tem uma mulher que pode criar essa criança. Aí a filha de Faraó viu como um presente dos deuses, falou assim: ah, você tem uma mulher? Ok, mas essa mulher pode, ela tem muito leite, é leite para tudo que é lugar na tenda, vazando nas partes. Gente, é leite demais, essa mulher vai alimentar essa criança, vai ficar forte e bonita. Aí a mulher falou assim: ó, então vai lá, chama. Aí ela foi chamar quem?
Eu imagino ela chegando: mãe, agora é contigo, arrebenta, mãe. Aí a Joquebede chega: pois não? Diz aí. Não, eu queria que a senhora cuidasse desse menino aqui, tem como? Deixa eu olhar para a cara do sujeito aí. Rapaz, tem cara que vai dar um trabalho, hein? Pagar quanto? Não, eu vou pagar X. Beleza, tem como aumentar mais um pouco aí, irmãzinha? Não, eu vou pagar X. Fechou. Pode deixar que eu cuido do criatura aí. Gente, quem cuidou daquele ser humaninho? Quem cuidou dele? Quem cuidou dele? A mãe dele cuidou por 12 anos. Depois de 12 anos ele volta agora para ser adotado. E quando ele chega, o tempo vai passando, ele vai crescendo e tal. Problema dele, ele começou a pensar que ele mandava em tudo. Moisés estava no palácio, ele andava para um lado, andava para o outro. Ele era um menino adotado, ele era um chameguinho do palácio. Daqui a pouco ele estava passando, viu os soldados, falava: soldados! Aí todo mundo olhava. Ele: não, nada não, eu queria só fazer um teste, pode continuar. Então ele começou a sentir que ele mandava. Os soldados iam passando, ele: atenção, soldados! Alto! Aí todo mundo: soldados, marcar! Passa! Aí, alto! Descansar! Aí ele: rapaz! A Bíblia diz que ele pegou um egípcio e matou. Ele começou a perceber que tudo iria ser resolvido pelas suas mãos. Esse foi o problema. Para fechar, a Bíblia diz que depois que ele matou, no dia seguinte ele foi libertar 2 homens que estavam brigando. E o homem falou assim: você vai fazer comigo o que você fez lá com o egípcio? Resumindo, teve que pegar a BR-116 e deserto nele. No deserto ele começou a falar: Senhor, mas como é que pode? Senhor, eu estou aqui no deserto, eu não acredito, meu Deus, meu pai, meu tudo. Eu estou aqui, eu deveria estar no palácio. Será que você já falou isso para Deus? Senhor, mas por que eu nasci nessa família? Deus, por que meus pais separaram? Deus, por que eu estou passando por isso? Ei, desbravador, Moisés viu mais a Deus no deserto do que no palácio. Se ele não fosse para o deserto, ele não estaria no céu hoje. No deserto ele escreveu o livro de Gênesis. No deserto a presunção dele foi quebrada, o orgulho foi quebrado, o caráter foi lapidado. Ele volta, o tempo passa. Na hora que ele volta, enquanto ele estava no deserto, lembra lá do Tutmoses III que nasceu? O Tutmoses II, esposo de Hatshepsut, morreu. Hatshepsut, para não deixar o filho da traição assumir o reinado, Hatshepsut se tornou faraó no Egito. Pela primeira vez a gente vê uma mulher, 18 anos ela mandando. O problema é que ela morreu, só ficou o filho da traição. Depois que Moisés volta, sabe quem é o faraó que ele vai ter que conversar com ele? Sobre as pragas, o concorrente dele, o meio-irmão. O tempo passa, ele fere a rocha e a Bíblia diz por fim que Deus o chamou e falou assim: ó, Moisés, dá um pulinho aqui, irmãozinho. E eu falei para você que não era para ferir a rocha não, brother. E você foi lá e feriu. Então deixa eu dar só um recado para tu, tu vai morrer. É isso aí. Morreu. Os anjos brigaram pelo corpo de Moisés quando uma caravana celestial veio ressuscitá-lo. E resumindo, sabe onde é que ele está hoje? No céu. Muitas coisas deram errado na vida dele. Ele foi um filho adotado também. Sabe onde é que ele está hoje? No céu. Se Deus tivesse atendido Moisés, tirado ele lá do deserto e levado para o palácio, eu estaria terminando a mensagem de hoje falando, sabe o quê? Moisés hoje está lá no Museu do Cairo, no Egito, como múmia. Mas como ele sofreu, Deus o honrou e ele está no céu. Porque Moisés foi uma pessoa escolhida por Deus e ponto final. Deus escolheu Moisés. Eu quero te dizer, desbravador, agora olha aqui nos meus olhos. Você foi escolhido por Deus. Ah, pastor, mas o senhor não me conhece, o senhor não tem noção quem sou eu. Eu faço tanto, não interessa o que você faz, meu filho. Deus viu em você algo que talvez ninguém conseguiu ver. Deus viu em você e quer ver a prova? Deus escolheu você no ventre da sua mãe. A Bíblia diz em Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Verso 16 diz assim, ó, eu ainda sendo uma criatura informe, uma substância informe, os teus olhos me viram. Você sabia que
Quando o homem e uma mulher têm relação sexual, o homem inocula na mulher cerca de 2 a 5 centímetros cúbicos de espermatozoides. Cada centímetro cúbico tem aproximadamente 100 a 200 milhões de espermatozoides. Quando os espermatozoides saem, eles vão em busca do óvulo. Cada ser humano, o homem, ele pode produzir em média durante toda a vida 15 trilhões de espermatozoides. Cada espermatozoide tem aproximadamente 2,7 milésimos de milímetro. Para você ter uma ideia, quando eles são liberados, eles saem em movimentos ondulatórios. O espermatozoide é o ser humaninho que já sai tirando onda, literalmente. E ele sai só tirando onda da galera, ó. Espermatozoide aqui só na paz. Aí ele sai fora, ele vai atrás do óvulo, numa velocidade média de 2 a 3 milímetros por minuto. Ele transpõe o canal cervical, ele nada até o colo do útero, ele vai em busca do óvulo. A mulher produz em média 450 mil óvulos. Eu abro um parênteses aqui rapidamente. Um dia desse eu vi alguém falando comigo, sabe o que, desbravador? Pastor, o senhor tem 3 filhos. Como é que pode, pastor? É muita gente. Sabe como é que eu respondo? Deus me criou com a capacidade de fazer, foi 15 trilhões. Eu só tenho 3. Eu faço 15 trilhões. Agora, desbravador, deixa eu te falar uma coisa. O óvulo, ele sai e ele vai para o útero. E nesse momento, quando ele passa pela ampola da tuba uterina, na trompa de Falópio, se tiver um espermatozoide, ele é fecundado, ele vai para o útero. Se não for, ele sai na menstruação. É interessante que o óvulo é um caso sério. O óvulo tem uma membrana que o reveste, chamada de membrana pelúcida. Aí está pensando que o espermatozoide é fraco. Eu vou te falar que o óvulo é sem noção. O óvulo vem com uma membrana pelúcida para não ser quebrada. Só que o espermatozoide, eu não sei se você já estudou, vendo assim minuciosamente, ou já ouviu em um livro, o espermatozoide ele tem uma caudazinha e tem uma cabeçona. É o design de um corpo de um cearense, pois é o tal do espermatozoide. O bicho tem a cabeçona. Na cabeça do espermatozoide tem uma enzima digestiva. Aquela cabeçona é o capuz acrossômico. Então, quando o óvulo chega, e aí, negada, é nós aqui, ninguém... O espermatozoide, vacilando a irmãzinha ali, peraí. Ele se aproxima e com o capuz acrossômico, tendo a enzima digestiva, ele quebra a membrana e ele passa 20 minutos para penetrar. Detalhe, presta atenção. Se for um espermatozoide Y, com X da mulher, nasce menino. Se for o espermatozoide X, com X da mulher, nasce mulher. O espermatozoide Y, ele é todo agoniado, o bicho é todo fora do juízo. Ele já sai, bora, cadê, onde? Ele é rápido. Já o espermatozoide X é só devagarinho sempre, gente. Vamos devagar. Detalhe, na hora que eles se unem, o homem define o sexo. Se for Y com X, é homem. Se for X com X, é mulher. Aí daqui a pouco você conhece, aí se torna um embrião. A galera começa a chamar eles lá. Ei, galera, vamos mudar o nome desse casal. É zigoto, célula ovo e tal. Se torna embrião, feto e tal. Resumindo, ele nasce. Você entendeu, desbravador, que para você nascer, tudo isso aconteceu? 23 cromossomos do seu pai se uniram com 23 cromossomos da sua mãe. Desbravador, deixa eu te falar uma verdade. Essa união que aconteceu para você nascer é exclusiva. Nunca mais isso vai se repetir. Nunca mais. 4 caracteres com 4 nucleotídeos se uniram e formaram trilhões de caracteres. Desbravador, você tem trilhões de caracteres. Para ler um caractere seu, se a gente fosse ler um caractere por segundo, levaríamos 96 anos para ler tudo que Deus escreveu sobre você. Porque Deus te ama. Para você ter uma ideia, desbravador, 1 milhão de terminações do nervo óptico saíram do cérebro em direção ao olho. E 1 milhão de nervos ópticos saíram do olho em direção ao cérebro. Para você conseguir enxergar, desbravador, 1 milhão teve que encontrar o pai exato de 1 milhão. A cada 3 segundos, 50 mil células morrem dentro de você, desbravador. Se Deus não fizer um milagre na tua vida, em 3 segundos tu morre. A mitose, a reposição celular,
Desbravador, enquanto eu estou falando aqui, Deus fez vários milagres na tua vida. A cada 3 segundos Deus faz milagres. Para você ter uma ideia, desbravador, Augusto Cury falou o seguinte: para você nascer, a possibilidade foi 0,000.000.04. Portanto, se tem uma frase que Deus pediu para eu falar para você que está nos assistindo agora na internet, para você que está nas arquibancadas deste ginásio, desse lugar, desse estádio aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deus pediu para eu olhar para você. Olha para mim, desbravador, é para você mesmo. É você que se acha feio demais, ou se acha pequeno demais, ou você acha que você não brilha. Deus pediu para eu falar para você: desbravador, você não é lixo, você é luxo. Porque Deus ama você. Eu não conheço meu pai e minha mãe. Eu tenho 33 anos e nunca vi o rosto do meu pai e da minha mãe. Minha mãe me teve, depois eu fiquei sabendo da história através da minha tia. Minha mãe me teve, não pôde me criar. Minha mãe me deu para uma família. Eu fiquei na casa dessa família uma semana e a família não pôde me criar. A família agora então decidiu me dar para uma outra família. Minha mãe foi consultada, se reuniram, escreveram uma cartinha. Eu tinha alguns dias de vida. Me colocaram numa banheira. Minha mãe foi até uma residência, tocou a campainha. E foi a última vez que eu estive ao lado da minha mãe. Acontece que a senhora saiu, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, olhou para o chão, estava eu chorando, recém-nascido. Ela chamou o marido e falou: ó, colocaram uma criança na nossa porta. Daqui a pouco ela viu que tinha uma cartinha. E foi aquela cartinha que me salvou. Eu tenho aqui a cartinha para você ver. Diz assim: nascido em 30 de julho de 1982, 10h20 do dia, cidade Fortaleza. Então, como que eu sei que eu tenho 33 anos? Baseado na carta. Eu não tenho certidão de nascido vivo. Talvez eu tenha 90 anos, mas pela carta eu tenho 33. Aqui diz assim, ó: não tenho pai nem mãe, venho em busca de amor, não quero ser um intruso, preciso de amor para que eu possa dar amor a você, meu pai, a você, minha mãe, que me acolheu. Eu preciso de um lar, não me rejeite, por favor. Não quero ser mais uma criança abandonada dentre tantas outras que existem tão carentes, tão só. Quero fazê-los felizes. Quero ser feliz. Está muito próximo o seu dia e eu sou o seu presente. No próximo ano, quem sabe, eu já posso chamá-lo de papai. Isso aqui salvou minha vida. Minha mãe me adotou. Depois de um ano, ela foi batizada na igreja adventista. O tempo passou. Ela me colocou na escola adventista. Minha mãe era chamada na escola todos os dias. Aí eu não tive mais como estudar na escola adventista. Minha mãe me deu para eu morar com meu tio no interior. O meu tio falou para minha mãe, depois de alguns meses: esse menino é o Satanás, devolve. No final daquele ano eu fui devolvido para minha casa. E minha mãe, que me adotou com um carinho muito especial, ela me colocou no Clube dos Bravadores. Quando eu estava no clube da minha igreja, a diretora foi na minha casa e falou assim: dona Terezinha, esse menino não dá. E eu fui expulso do Clube dos Bravadores da minha igreja. Eu fiquei tão revoltado que eu saí da igreja. Eu me tornei pichador. O primeiro lugar que eu pichei foi a minha própria igreja. Todo mundo dizia: esse menino é o Satanás, é o cão. Pois eu fui lá e coloquei a marca registrada. O tempo foi passando até que eu estava no 3º ano. Alguém falou assim: e aí, você vai querer ser o que na vida? E todo mundo falando: eu quero ser médico, fisioterapeuta, dentista e tal. Aí perguntaram: e você, ô coisa ruim? Tu vai querer ser o que na vida? Foi quando Deus me chamou. Naquele momento eu olhei para aquela pessoa e falei assim: ó, só de raiva eu vou ser pastor. Naquele momento as pessoas olharam e falaram: mas você não dá para ser pastor. Eu olhei para aquela menina e falei assim: eu vou ser pastor, e no dia que você passar na minha frente eu vou batizar você. Estou esperando passar até hoje. Mandei uma carta para o IAN, fui rebatizado. Se depender de batismo eu estou salvo, porque eu fui 2 vezes. Fui rebatizado, mandei a carta para o IAN me mandou uma carta de volta dizendo que não tinha vaga. Aí eu marquei lá o casamento.
Quando eu ia casar, o vestibular daquele ano foi adiado. Surgiram 10 vagas. Me ligaram, falaram: ó, tem vaga para você. Desbravador, para fechar, resumindo, eu me formei e há 12 anos eu sou ministro do Evangelho. Para a honra e glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero fazer a oração agora para a gente fechar. Mas eu gostaria de perguntar: será que tem alguém aqui, para a gente orar juntos, que é adotado? Tem algum desbravador aqui que é adotado? Levanta a mão. Tem algum desbravador que é adotado aqui? Tem algum desbravador? Temos ali. Deixa eu fazer um desafio para vocês, desbravador. Eu vou orar agora. Nós teremos aqui só o refrão de uma música só. Você que é adotado, eu queria fazer uma oração com você aqui. Então, desbravador, vem cá. Ali, ó, você entra por ali por trás. É por ali. Ah, pastor, eu sei que é longe, eu sei disso. Agora você consegue vir aqui. Se alguém puder te trazer, aí sobe aqui só quem é adotado aqui no palco para a gente orar. Porque eu tenho uma frase para falar para você. Deus me trouxe aqui para eu te dizer uma verdade, só uma, e esse é exclusivo para você. Desbravador, eu preciso em nome de Jesus falar para você algo que Deus queria que você ouvisse desde quando você nasceu. Deus trouxe você nesse campuri porque Ele ama você. Então, se tem aqui algum desbravador que é adotado, só o desbravador, só sobe no palco quem é adotado. Em nome de Jesus, vem. E aí você vai escutar agora o que você vai ouvir agora. Presta atenção. É isso aqui. E vai ter uma frase para você. Escuta isso aqui agora, desbravador. Se você é adotado, só quem é adotado, vem aqui. Eu tenho uma frase. Agora já vai ouvindo. Coloque uma coisa na sua cabeça, desbravador. Deus criou você de maneira única. Deus não pegou o seu molde e deixou guardado em sua oficina. Ninguém tem uma digital igual à sua. Deus, quando olha para esse campuri, Ele não vê um campuri. Deus vê você. Não importa o que você fez, Ele te ama do mesmo jeito. Você não consegue minimizar o amor que Deus sente por você. Deus é apaixonado por você. Pastor, mas eu sou tão errado. Deus escolheu você. Deus escolheu o teu sexo. O teu sexo, desbravador, não é formado quando você nasce. O teu sexo é formado quando você é fecundado. Não é você que escolhe se você quer ser homem ou se você quer ser mulher. Não é você que escolhe. Não é o que Freud fala, que o contexto define o interior. Não é. Quem define é Deus. E é na fecundação. Ele te ama. Olha para mim. Deus te ama. Escuta o que você vai ouvir agora e eu vou fazer uma oração com esse grupo. Presta atenção. Para você, desbravador. Pastor, mas eu fui longe demais. Deus está te dizendo. Todos em pé, todos em pé. Beleza? Olha só. Se um dia vocês não tivessem sido adotados,
vocês não estariam aqui. Deus ama vocês. No culto de hoje, Deus moveu tudo, alterou tudo, para que vocês estivessem em evidência. Porque vocês sempre estiveram em evidência desde o ventre materno. E por isso que Deus ama vocês. Deus tem um carinho especial por vocês. E nesse momento, representando as mãos dos anjos, desbravadores do Campuri da União Sudeste Brasileira, uma salva de palmas para esses desbravadores aqui bem forte. Desbravadores. Diretor. Talvez tenha um desbravador seu que dá trabalho, não dá? Pois olha para mim. Deu certo comigo. Eu fui expulso do meu clube de desbravadores. Hoje Deus me deu a oportunidade de ser o JA da união daquele clube. A secretária que foi, na época, a diretora associada, que foi na minha casa me expulsar, ela foi na minha casa. Dona Terezinha, seu filho não dá mais. Hoje ela é secretária jovem de uma associação e eu sou o líder da união. Quando eu fui chamado, eu liguei para ela e falei: Fininha, você vai sair, já vai se despedindo. Mas eu não fiz isso porque ela é minha melhor amiga. Tem um desbravador que você acha que não tem mais jeito? Aí não tem jeito não? Pois então para de olhar com os teus olhos e usa os olhos do Senhor. Uma frase para vocês, virem para mim aqui. Virem para mim. Só uma frase para vocês. Essa frase é para vocês. E nós vamos orar. Talvez tenha alguém que você é adotado e você está aí na tela, né? Se aproxima da tela aí, para você também. Filhos legítimos são filhos. Presta atenção. Repito, filhos legítimos são filhos. Mas grava uma coisa: os filhos legítimos são amados porque são filhos. E os adotivos são filhos porque são amados. Você hoje é filho porque você foi amado. Alguém te amou, desbravador. Alguém te amou. E muito mais do que uma pessoa da terra, eu queria em nome de Jesus que você gravasse agora a última vez o refrão, a última vez, agora para vocês, escuta isso aí, ó, escuta isso aí. Para vocês, ó. Desbravador, é para você. Agora entra mais forte, vai lá, deixa agora. Grava isso aqui, ó. Vamos orar. Fecha os olhos. Grande Deus, muito obrigado, Deus, pelo que ouvimos aqui nessa manhã. Nós não somos os melhores. A gente nem deveria estar aqui, Deus. Mas o Senhor viu em nós algo que talvez alguns ainda não viram. Obrigado porque nós estamos desse Campuri. Talvez tem desbravador aqui que está com a vida tão errada, deveria ser consumido, mas no início desse dia o Senhor faz uma declaração de amor. Obrigado, Pai. Pai, nós entregamos esses filhos adotivos ao Senhor, porque eles, antes de serem formados, ainda substâncias informes, o Senhor os viu e os amou. Que o Senhor anote o nome de cada um deles no livro da vida com letras de ouro, para que jamais se apague. Abençoe esse Campuri, Deus, e como filhos agora do Senhor, reconhecemos o Senhor como Pai. Conduz esse Campuri ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.